O Acorda de hoje vai mudar totalmente de assunto agora para tratar sobre o acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irã, que gerou críticas por parte do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e foi celebrado pelo Papa Leão XIV. Para a gente entender melhor os próximos passos disso tudo, pode acontecer, a gente vai receber o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Rodrigo Medina. Medina, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Agora, para a gente falar efetivamente de um acordo que foi traçado, mas acabei de ver aqui notificação que o Trump já disse que realmente esse acordo de paz pode ser momentâneo. Parece efetivamente que a coisa não está indo para frente. Ô Medina, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. Não se trata propriamente de um acordo de paz, mas de um memorando de entendimento pelo fim da guerra que pode desembocar num acordo de paz que, conforme já dito aqui, nasce muito frágil. Para que nós possamos compreender os termos dessa fragilidade, né, é importante um exercício de contextualização. Nós estamos no terceiro dia do encontro de cúpula do G7, que ocorre na França. Começou no último dia 15 e com mais de 100 dias de guerra. No último domingo, dia 14, é que foi anunciado o memorando de entendimento pelo fim da guerra, exatamente algumas horas depois de Israel voltar a bombardear Beirute. Eu digo voltar a bombardear porque a última vez que eu estive aqui no Jornal Metrópolis, comentávamos exatamente sobre os bombardeios israelenses a Beirute na segunda-feira, dia 8 de junho, enquanto essas conversações com vistas à celebração do memorando tinham curso, e que levou o gabinete de Donald Trump a contatar diretamente Benjamin Netanyahu numa conversa que foi bastante tensionada. Portanto, no último domingo, o mesmo volta a ocorrer. Israel bombardeia Beirute pouco antes de ser anunciado o memorando. E desta vez o tom deste que era um já notável desentendimento subiu. Na terça-feira, dia 16, né? Ontem, Trump criticou diretamente os ataques israelenses contra o Líbano e chegou a sugerir que a Síria passasse a lidar com o combate ao Hezbollah e não mais Israel. Nós sabemos que já havia uma notável indicação quanto à necessidade de a Casa Branca publicamente deixar claro um certo afastamento do gabinete de Benjamin Netanyahu, mas isso agora chega a ser verbalizado. Né? O que nós sabemos sobre esse memorando de entendimento é que uma das exigências iranianas para o fim da guerra é que cessem os ataques ao Líbano. Portanto, a paz que não está acordada, trata-se tão somente de um memorando, já nasce comprometida. Na segunda-feira dessa semana, o gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou publicamente que Israel não faz parte do acordo e que seguirá com incursões no sul do Líbano, onde a hierarquia do Hezbollah estaria sediada. Com isso, Natália, o acordo de paz, que não está ainda elaborado, está em construção, deve adentrar a uma segunda etapa de negociações, já sob fortes indicativos de que pode não prosperar. Nós sabemos, de acordo com o memorando, que as seguintes frentes estão sendo trabalhadas para uma perspectiva de paz duradoura. Primeiro, a suspensão de ações militares no Oriente Médio, a reabertura do Estreito de Hormuz, que está sendo bastante comemorada, né, pelo mercado, e o fim do bloqueio naval contra portos iranianos, como contraparte norte-americana pela abertura do Estreito de Hormuz. Ficam para um segundo plano, mas não estão descartadas as conversações sobre o programa nuclear iraniano e como contraparte, por sua vez, a liberação de ativos congelados, não é?
internacionalmente contra o Irã. E é exatamente esta condição, né, de temas que ainda serão tratados que faz com que o discurso desde o gabinete do primeiro-ministro israelense assuma um tom tão duro, né? Enquanto Donald Trump afirma que o conflito contra o Hezbollah trata-se de uma guerra menor, né? Então, nesse momento que, em termos de conjuntura internacional, nós percebemos uma tentativa norte-americana muito mais incisiva de tentar sinalizar um certo distanciamento da política israelense, né, que deve seguir atacando o Líbano, segundo o próprio Benjamin Netanyahu afirmou. Como é complexo de entender, né, professor? O Trump entra na guerra com o Benjamin Netanyahu. Então faz aquele ataque a uma escola lá pertinho de Teherã, na capital do Irã, em Minab. Tanto que os torcedores israelianos que foram à estreia do Irã nessa semana, um dia e meio para trás, fazem a manifestação lembrando daquelas 168 pessoas que morreram nesse ataque em Minab, boa parte delas crianças, ou seja, que não tinham absolutamente nada a ver com o conflito. E aí, agora, para sair da guerra, o Trump está se distanciando do Netanyahu. A gente vai ouvir um trecho da fala do Trump ontem para continuar tentando entender essa situação toda. Vamos lá. No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there was a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. É isso, né, professor? Já tinha aí mencionado boa parte disso que ele falou na sua resposta, e também essa inclusão da Síria. É das primeiras vezes que o presidente Donald Trump realmente faz um discurso e coloca ali a Síria como parte da resolução ali da questão com o Hezbollah, né? Sim. Vamos frisar na fala do presidente Donald Trump a assertiva de que Benjamin Netanyahu deveria ser mais responsável em relação ao Líbano. Claramente, ele deixa a sua posição de desgosto pelos ataques contra Beirute e manifesta o entendimento também de que não é fortuito o caso de terem ocorrido os ataques durante as negociações de paz. E mais, duramente diz que não é preciso demolir um prédio de apartamentos toda vez que se procura alguém, né? Porque nesses prédios nem todos estão ligados ao Hezbollah. Essa assertiva ocorre no momento em que já se atingiu o cômputo de quase 4.000 mortos no Líbano desde março, quando escalaram as tensões no conflito entre Israel e o Hezbollah, sobretudo no sul libanês. Da parte israelense, também o discurso endureceu. Um dos quadros de comando da política de Benjamin Netanyahu chegou a afirmar tacitamente que Israel não recebe ordens dos Estados Unidos. Veja, nós estamos há um bom tempo, né, aqui no Jornal Metrópolis, tratando dessas relações e dizendo
que tudo aponta para a vigência desse entendimento. Mas isso não havia sido verbalizado ainda. E em política internacional, todo gesto importa. Agora, imagine quando sentenças dessa natureza e com esse grau de veemência são proferidas, não é? E mais, disse que Israel não é uma república de bananas, ou seja, aquele tipo de Estado, não é? Carcomido em termos institucionais que permite a ingerência estrangeira. Então, é preciso relativizar ao passo em que um notável otimismo dos mercados comemora as possibilidades de reabertura do Estreito de Hormuz em termos mais permanentes, não é? Porque ora abre, ora fecha, né? Com um notável alívio da comunidade internacional pela possibilidade de distensionamento das relações médio-orientais, Israel endurece a tônica e ameaça comprometer o processo de paz, primeiro dizendo que não faz parte dos acordos e sinalizando que continuará com incursões militares no sul do Líbano, sobretudo em razão de terem ficado fora do memorando questões alusivas ao desmonte da infraestrutura de enriquecimento de urânio, sobretudo no complexo de Fordo, onde estão as centrífugas mais avançadas, né, e onde o processo de enriquecimento de urânio chegou a 60% do grau de pureza, muito próximos dos 90% requeridos para o fabrico de armas nucleares, também ficou de fora. O que quer dizer que não foi discutido para a elaboração do memorando, mas pode ser pautado nos passos seguintes: o programa de mísseis balísticos iraniano e o que mais importa para o Estado de Israel. Por isso tenho sempre repetido que o gabinete de Benjamin Netanyahu persegue uma agenda muito própria, específica e cara para o Estado de Israel. A atuação regional que grupos fomentados pela República Islâmica dos Ayatollahs, né, pelo regime iraniano, tem já desde há muito. É o caso do Hezbollah no Líbano desde 1979. Quero lembrar que o nome Hezbollah, Partido de Deus, foi escolhido pelo próprio Ayatollah Khomeini, né, ao tempo da Revolução Iraniana dos Ayatollahs. Também é o caso dos Houthis no Iêmen e do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza. Então tem questões de segurança internas a Israel de grande relevo que indicam que a escolha feita pelo gabinete de Netanyahu é de persegui-las em voo solo, né, já que os Estados Unidos sinalizam a saída para uma guerra que planejadamente adentrou, mas não tinha uma estratégia para sair dela. E sairá sem Israel, né? Caso consiga sair. Tudo indica que, ou melhor, nada indica que o acordo de paz possa ser exitoso nessa conjuntura adversa. É isso. Professor, vou só encerrar com o pessoal que está com a gente na TV, no canal 143 da Smart TV LG, de uma Smart TV LG. É o fim do Acorda Metrópolis dessa quarta-feira. Você fica agora com o Corneta Metrópolis, o programa especial do Metrópolis de Copa do Mundo. E amanhã a gente se reencontra aqui no Acorda Metrópolis às 7h30 da manhã, pontualmente. E você que está comigo no canal do YouTube, continua que a gente segue com o programa. Professor, então, para a gente encerrar, é isso, né? Tudo muito instável. Uma Copa do Mundo acontecendo em um desses países, recebendo esse país. Toda a primeira fase do Irã é nos Estados Unidos. Uma situação bastante constrangedora para os jogadores. Eles não podem ficar muito tempo nos Estados Unidos. A gente já conversou com um preparador físico aqui. Alguns que mostraram o quanto isso também é muito ruim para a seleção. Ao mesmo tempo, do lado de fora do estádio, uma população iraniana que tem essa curiosidade que é muito interessante, dessas coisas que a gente vai descobrindo só em Copa do Mundo. Fora do Irã, a cidade que mais tem iraniano é Los Angeles, né? É a região onde mais tem iraniano fora do Irã e fica nos Estados Unidos. Então, no dia da estreia do Irã, tinham muitos iranianos, mas muita gente descontente com o regime, né? Ou seja, com o regime do Irã, não apoiando a sua seleção, ou sim, descontente com o regime, mas querendo apoiar a seleção por representar uma nação. A situação é super complexa também dentro
entre os iranianos. Isso a gente já trazia lá atrás, né, há mais de 3 meses, quando a guerra começou. Eu lembro de a gente conversar sobre isso, do que aconteceria com os iranianos a partir daquilo, né? Muitos iranianos lá na época ficaram aliviados achando que o regime ia cair completamente, e a gente viu que o regime foi totalmente renovado muito rápido, até talvez surpreendendo o Trump e o Netanyahu. Então ficou também essa herança muito complicada, talvez mais ainda para os iranianos, e que a gente vê agora muito estampadas nas manifestações dos próprios iranianos lá nos Estados Unidos, né, por causa da Copa. Bom, quero lembrar, Natália, que quando essas tensões principiaram, nós tínhamos desde o final do ano passado protestos populares de larga envergadura nas ruas das cidades iranianas, sobretudo em Teherã. E falávamos sobre isso aqui quando o gabinete de Donald Trump, manifestando apoio aos manifestantes, apontava para a necessidade da derrubada do regime dos ayatolás e que apoiaria militarmente setores que empreendessem essa jornada rumo a uma mudança de regime, que, vale dizer, já foi tentada pelos Estados Unidos no contexto das estratégias de redirecionamento, que convencionou se chamar de Primavera Árabe, e que pretendia ter como última paragem desse trem a estação de Teherã. E não chegou até lá, porque encontrou um paredão na guerra civil da Síria. Portanto, tudo apontava no final do ano passado, com essas declarações, se somando, por exemplo, à especulação quanto à possibilidade risível, permita-me dizer, de o herdeiro do Shah, Reza Pahlavi, assumir o poder no Irã, e outros malabares, né, em termos discursivos, seguindo uma operação militar que parecia apoiar ou fazer recrudescer contradições internas que levassem à deposição do regime. Eu tenho clareza quanto a essa intencionalidade, mas tenho mais clareza ainda que esse intuito muito mal planejado, né, em termos de razões estratégicas, fracassou. E não havendo a previsão para esse cenário, os Estados Unidos passaram a advogar um tanto desesperadamente pela saída sua da guerra. E agora, tendo a dura constatação de que, para deixar a guerra, né, em razão das suas contradições internas, sobretudo da perda de apoio popular, alta dos preços dos combustíveis, não é? Vai precisar trazer consigo o gabinete problemático de Benjamin Netanyahu, que também vai passar por eleições, né? Vamos lembrar, teremos eleições em Israel entre setembro e outubro, tudo indica, e as mais recentes pesquisas de opinião apontam que a oposição a Benjamin Netanyahu, que o responsabiliza, né, pelas questões de insegurança interna dos israelenses, né, vencerá a atual coalizão que governa o Estado de Israel. E aí, Benjamin Netanyahu estaria em maus lençóis, porque teria que se enfrentar com a própria justiça israelense, né, e os escândalos de corrupção que já o cercavam antes de o conflito iniciar. Exatamente. O próprio Benjamin Netanyahu usa a guerra, né, para tentar melhorar ali a popularidade dele, por todos esses motivos que o professor levantou aqui para a gente. Não cabe mais nada, não dá tempo de mais nada, professor, mas é sempre muito bom te ouvir. Tenho certeza que muito em breve a gente vai se reencontrar por isso, né? Por todos esses motivos que a gente falou, esse assunto vai muito longe ainda. Professor Rodrigo Medina, que está sempre com a gente aqui para falar sobre política internacional. Valeu, viu? Eu que agradeço, Natália. Até a próxima. Até a próxima. Os cortes da entrevista do professor já estão, daqui a pouquinho, estarão no nosso canal no YouTube Metrópolis TV. Se inscreva no nosso canal, justamente para você não perder nada, as nossas lives, os nossos programas ao vivo, mas também todo esse material que a gente vai subindo lá para você curtir e compartilhar.